Computer. Então, muito bom. Tá gravando. A gente já pode, então, começar a falar sobre o oscilador harmônico forçado. Então, isso vai ser mais ou menos o tema dessa aula e da próxima, que vai terminar, então, a parte de oscilações do segundo bloco do curso. E aí, no terceiro bloco, a gente vai começar a ver ondas. Tá? Nós vamos aqui escrever equação diferencial do oscilador harmônico, uma força cossenoidal-sonoidal, e vamos tentar descrever matematicamente as soluções transientes e estacionárias. E isso aqui é algo que a gente vai continuar vendo na próxima aula, né? Oscilador. Então, professor Oscar Eboli. Estranho. Então, o que a gente vai... Qual que é o típico modelo que a gente vai estar pensando? A gente vai estar pensando justamente em algum tipo de oscilador harmônico, por exemplo, um pêndulo a baixos ângulos de oscilação, e nós vamos ter uma outra força atuando sobre esse oscilador que é externa, e que pode ser uma força dependendo do tempo. Então, o exemplo típico é o balanço, em que o balanço em si, só com a criança parada, ele seria um oscilador harmônico a baixos ângulos, um pêndulo, né? Então, se você tira a criança do equilíbrio, uma força externa, ela começa a oscilar, né? Mas se a própria criança começa a se mexer, né, para lá e para cá, movendo seu centro de massa, isso é como se fosse uma outra força, além da força da gravidade, que vai fornecer energia para o balanço, e se a oscilação for correta, ela vai acabar levando a não apenas um aumento da amplitude, mas como um movimento que pode ganhar energia, né? Você pode ter um ganho, né? Então, esse aqui é o tipo do modelo que a gente vai acabar colocando, vai acabar estudando, né? Então, vamos só tentar fazer esses eventos aqui. Um segundo. Mais gente aqui. Matheus. Nica aí, imagino. Lourenço Santana. Ok. Muito bom. Então, matematicamente, o que a gente vai estar fazendo? Desculpa, gente, estou admitindo mais pessoas aqui na sala principal, tá? A gente vai estar olhando para um sistema, vamos voltar aqui para o nosso sistema massa-mola, em que você tem duas forças atuando sobre ele. Você tem a força que a mola exerce, que a gente já viu, né, ao longo desse curso inteiro, é uma força que é linear no deslocamento a partir da posição de equilíbrio, estamos assumindo como se fosse x igual a zero, e além disso eu vou ter uma força externa atuando sobre essa massa. Você pode, por exemplo, pensar que você está forçando essa massa de algum jeito. E aqui, naquela parte de links externos, que a gente disponibiliza lá no eDisciplinas, vocês vão ver esse vídeo aqui, que foi feito pelo professor Renato, com um aparato que está disponível no nosso laboratório de demonstrações. Possivelmente semana que vem, na aula presencial, eu vou levar para mostrar para vocês, mas é mais ou menos essa ideia, que a gente tem um sistema massa-mola, né, aqui é sob a ação da gravidade, a gente já fez essa conta, como é que funciona nesse caso aqui, quando você está pendurado, essencialmente o oscilador harmônico usual com uma posição de equilíbrio deslocada, mas existe um mecanismo aqui, que está
certamente ligado numa fonte que controla o período de oscilação dessa força externa, em que essa massa é forçada, ou seja, por uma força externa aqui, por esse fio, tá? E é o que está mostrado aqui, e a frequência dessa oscilação é controlada. Então, aqui é uma frequência de oscilação que a gente vai ver, ela está bastante próxima da frequência natural de oscilação da mola. Então, o que está acontecendo aqui? Você está fornecendo energia para esse sistema, e a amplitude de oscilação desse sistema acaba sendo bem alta, dependendo justamente da frequência dessa força externa. Então, note, isso aqui é uma força externa que depende do tempo, né? Não é apenas você pegar a massa e soltar e ver o que acontece, seria essencialmente um oscilador harmônico com algum amortecimento, mas aqui a gente tem uma força externa que está continuamente fornecendo energia para o sistema. Então, deixa eu só fazer assim, que eu acho que tem um outro professor no waiting room, professor Oscar. Deixa eu só falar com ele aqui, dar uma pausa no nossa... Ok. Então, esse é o sistema que a gente está considerando, tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso sistema de equações. E aí nós precisamos, então, escrever a nossa equação diferencial para a segunda lei de Newton, nesse caso aqui, que é essencialmente massa vezes aceleração igual à soma das forças resultantes das forças que estão atuando aqui sobre a minha massa. Então, as duas forças que estão atuando é a força que a mola exerce sobre o corpo e essa força externa, que eu ainda não escrevi quem que é, mas ela tem que ser considerada. E a gente vai ver o que acontece nesse caso aqui de uma força harmônica. Então, quando a gente faz isso, a gente pode escrever essa equação diferencial da seguinte forma. A gente tem a segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais ômega zero ao quadrado, onde ômega zero é raiz de K sobre M, é o que a gente vai falar, vai chamar de frequência natural de oscilação do sistema, tá? Então, seria a frequência com que esse sistema de massa-mola oscilaria se não houvesse nenhuma força externa, e aqui a gente tem a força externa dividida pela massa, tá? Então, essa aqui é uma equação diferencial linear de segunda ordem, e se esse lado direito fosse zero, a gente saberia resolver a equação diferencial do oscilador harmônico. Então, quando o lado direito, vamos dizer assim, a gente passa todos os termos que tem a função da equação, né, que seria a solução da equação diferencial, no caso aqui a função seria x de t, passa todos os termos da equação para o lado esquerdo e tudo que não tem x de t para o lado direito. Se no lado direito não sobrar nada, fosse igual a zero, a gente chama essa equação diferencial de uma equação diferencial homogênea. Esse caso aqui é uma equação diferencial inhomogênea, ou seja, nós temos um termo aqui que, a princípio, pode, inclusive, depender do tempo, tá? E como é que a gente trata soluções de uma equação diferencial não homogênea? Nós temos aqui, essencialmente, se a gente souber resolver essa equação aqui, quando isso aqui é igual a zero, né, a gente pode pensar que a solução geral, uma solução em que você soma a solução da equação homogênea, né, digamos, no caso aqui seria A cosseno de ômega zero t mais um φ, com uma outra solução, que é o que a gente chama de uma solução particular dessa equação, ela não é uma solução geral, como A cosseno de ômega zero t φ é uma solução geral da equação homogênea. Isso aqui a gente vai ver, é uma solução que não tem constantes a serem determinadas, vamos dizer assim. Por isso que a gente está falando dessa solução particular.
as constantes arbitrárias vão ser colocadas aqui na solução homogênea. Se eu somo essas duas, isso aqui vai ser uma solução dessa equação aqui. Por quê? Porque quando eu substituir xh de t nessa equação aqui, por construção, por hipótese, né, se isso aqui é a solução da equação homogênea, quando eu substituir nessa equação aqui, d2xh dt2 mais ômega 0 ao quadrado xh tem que ser igual a zero. Então, essa solução ela simplesmente vai me dar zero aqui no lado esquerdo. E quando eu substituir xp, né, d2xp dt2 mais ômega 0 ao quadrado xp, isso aqui tem que ter exatamente igual ao lado direito da equação 1. Tá? Então, aqui ainda está meio abstrato, mas a gente vai ver exatamente como que isso funciona no caso dessa equação diferencial. Tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Uma dúvida, não. Alguém na waiting room? Também não. Ok. Alright, então vamos continuar aqui. Bom, gente, se tiverem perguntas, quiserem colocar no chat, quiser também fazer perguntas, me avisem. Eu passo a palavra para vocês, tá bom? Ok, continuando então, e aqui eu vou mostrar, vamos pensar agora na equação homogênea. Equação homogênea a gente sabe, conhece muito bem. É a solução do MHS. Não, está errado aqui, deixa eu corrigir. Né? E aí depois, quando gerar o PDF, já vai estar corrigido. Então, vamos lá. E vamos compartilhar de novo. Então, a equação homogênea, quando o lado direito é igual a zero, a gente sabe resolver. A equação do oscilador harmônico o sistema massa-mola usual, com solução movimento harmônico simples. E a solução tem duas constantes de integração, uma é a amplitude e outra é a constante de fase. A gente viu bastante bem isso. E agora, e aqui não é procuramos, é procuramos. Aqui, tá vendo? Fazer coisas rápido. Dar esses probleminhas. E a gente vai corrigindo na hora. Faz parte. Vamos lá. Apresentação. E, de novo, vamos lá. Até acabar com todos os bugs. Então, a gente procura uma solução particular para uma força externa harmônica. Então, aqui eu já coloquei qual que é o formato dessa força externa, e isso me define quem que é o meu lado direito. Né? Aqui, em princípio, isso aqui é uma teoria geral para qualquer tipo de equação diferencial linear de segunda ordem e não homogênea. Note que ela precisa ser uma equação linear para que essa soma aqui possa acontecer. Se a gente tivesse termos quadráticos aqui, toda essa teoria já não valeria. Mas é uma equação linear, nós queremos pensar que você tem uma força externa que oscila com uma certa frequência, que a gente está chamando aqui na notação do curso, né, dos exercícios em particular, estamos chamando de ômega maiúsculo, tá? Alguns livros chamam de ômega externo, né? Vai encontrar diferentes notações, mas seria o quê? Seria uma frequência em que essa força externa oscila. Que imagina que você vai segurar aquele sistema massa-mola e você vai tentar fazer com que ele se mova numa frequência diferente da frequência ômegazinho zero, ômega zero, que seria a sua frequência natural de oscilação. Essa é a ideia dessa força externa harmônica. Então, nós temos essa equação diferencial não homogênea e sabemos qual que é a solução homogênea. Bom, então, aqui, eu quero tentar encontrar alguma função que, quando eu derive essa função duas vezes, some um ômega zero ao quadrado vezes a própria função,
eu obtenha F0 sobre N, tá? Vezes um cosseno de um ômega grande T. Bom, essa seria, então, a chamada solução particular. E aí, bom, se eu tenho o cosseno desse lado, o que eu poderia, intuitivamente, o que eu poderia tentar pensar, né? E aqui, solução particular é tentativa e erro vale, certo? Então, o que eu posso? Bom, tem um cosseno aqui. Se eu tiver um cosseno aqui, ok, eu já teria o mesmo, a dependência temporal, pelo menos dos dois lados, estaria satisfeita. Mas e a segunda derivada de um cosseno? Também é um cosseno. Então, ok, uma solução em que isso aqui seja proporcional a um cosseno de ômega grande T, talvez mais uma fase, eu vou deixar isso aqui arbitrário, uma fase arbitrária que será determinada, não é uma constante que vai ser determinada pelas soluções iniciais, isso aqui será exatamente determinado como para isso ser uma solução particular. Se a gente tiver dessa forma, tem uma boa chance de eu conseguir encontrar quem seriam essas constantes para que isso ocorra. E agora eu vou mostrar que essa solução existe desde que essa amplitude desse cosseno, nessa solução particular, tenha exatamente essa forma, e essa fase ela seja ou zero ou π, dependendo se essa constante é menor ou maior do que a frequência ômega zero. Tá? Então vamos fazer esse exercíciozinho aqui no meu quadro negro. Primeiro vamos ver se tem mais alguma... Ninguém no waiting room. Ok, nenhuma pergunta no chat. Então, muito bem, vamos lá. Vamos ver aqui, então, as oscilações. Oscilador forçado. Oscilador forçado harmônico, né? Opa. Vou colocar aqui. Está muito alto. Limite. Então, seria isso aqui, tá? Com uma força harmônica, né? Então, do tipo f de t é igual a f0 de um cosseno de ômega t, tá? Isso aqui seria a... Então, ela é uma força que oscila com com uma frequência ômega. Ou período, né? T da força, vamos colocar aqui, ou T ômega, T externo, talvez, 2π sobre ômega. Então, naquele videozinho que eu mostrei, seria a força ou a frequência que você controla ali naquele dispositivo, que é o que vai fazer, né, aquele cabo puxar e empurrar a massa, né, que está na vertical, com uma certa frequência. Então, aqui a equação diferencial vai ser a segunda lei de Newton. Nesse caso, vai ser aquilo que a gente mostrou, né? Você tinha isso aqui, você tem aqui a minha massa,
Você tem aqui a mola. Você tem uma força que a mola exerce aqui menos Kx. E você tem essa força externa aqui. Vou colocar em azul. Bom, vou colocar em amarelo. Né? Essa força externa, F de T. Vou colocar um externo aqui e um externo aqui. Que seria uma força que você está colocando. E a minha segunda lei de Newton, então, vai ser massa vezes aceleração igual a menos Kx, mais essa força externa T, ou a equação diferencial, dividindo tudo pela massa, d2x dt2 mais ômega 0 ao quadrado x de t é igual a f0 sobre m cosseno de ômega t. Tá? Então, isso aqui é uma função do tempo, essa aqui é uma função do tempo. Então, a gente quer saber uma solução particular. Então, vou colocar aqui, solução particular da equação diferencial não homogêneo. Então, a gente vai tentar x de p, que é uma função do tempo, claro, seria uma amplitude que a gente vai ver, vai ser uma função desse ômega, vai ser uma função de ômega e de ômega zerozinho, tá? Vezes um cosseno de ômega t, e eu vou colocar uma fase aqui, tá? Ômega c. Ok. Então, a primeira coisa que a gente faz é derivar essa função e ver o que a gente obtém. Então, a derivada disso em relação ao tempo vai ser derivada do cosseno é menos seno, regra da cadeia, vai cair um menos ômega grande aqui, e aqui vai continuar o A, que vai ser uma função de ômega, vai ser ômega e ômegazinho, ômega zeros pequeno, vezes um seno, tá? E a segunda derivada vai cair outro ômega, né? A derivada do seno é cosseno, vai aparecer um menos ômega ao quadrado, e aqui assim a gente vai voltar a ter o cosseno. A ômega zero cosseno de ômega t mais θc. Ok. Agora eu vou substituir isso aqui aqui. Ou aqui não. Vou colocar aqui, desse lado esquerdo. Tá? Então eu vou ter exatamente isso aqui. Então, menos ômega ao quadrado vezes esse A. Eu vou deixar só em termos de ômega, para não ficar escrevendo tudo. Cosseno de ômega t mais θc. Aí, aqui, a gente vai simplesmente substituir ômega zero ao quadrado vezes esse cara aqui, mais ômega zero ao quadrado vezes A de ômega cosseno de ômega t mais θc. E no lado direito, nós vamos ter F0 sobre M cosseno de ômega t. Tá? Então, note que isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Pode ser ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes A ômega vezes um cosseno de ômega t
mais θ. Isso tem que ser igual a F0 sobre M cosseno de ômega t. Então, ok. Então, a gente tem duas possibilidades. Primeiro é se ômega zero quadrado menos ômega zero, menos ômega maiúsculo quadrado for maior que zero. Ou seja, se isso aqui for maior que zero. Se isso aqui for maior que zero, então essa equação é satisfeita simplesmente fazendo θc igual a zero, né? Porque aí o sinal do lado direito e do lado esquerdo vai ser o mesmo, vai ser positivo. Note que aqui é um sinal positivo, tá? Isso aqui é importante. E isso aqui, A de ômega vezes ômega zero ao quadrado menos ômega grande ao quadrado tem que ser igual a F0 sobre M. Então, E A de ômega foi igual a F0 sobre M dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Tá? Então, isso aqui se isso aqui acontecer, essa aqui seria a minha solução. Agora, nada me garante que essa frequência da força externa vai ser menor do que a frequência natural. Ela pode ser qualquer, inclusive naquele vídeo você faz uma variação dessa frequência externa, né? Você pode ter a situação contrária. Você pode ter a situação em que ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado é menor que zero. Então, aqui, o que a gente vai ter? Esse lado direito aqui vai ser dessa forma. Isso aqui vai ser um número negativo. Então, aqui eu vou ter menos o módulo de ômega zero ao quadrado, né? Isso aqui vai ser um número negativo, ou seja, menos o módulo, né? De A de ômega cosseno de ômega t mais θc é igual a mais F0 de cosseno de ômega t. Aí o que a gente faz? A gente usa o fato de que cosseno de ômega t mais π, ou menos π poderia ser, é igual a menos cosseno de ômega t. Então, se escolhermos θc igual a π, né? A gente vai aparecer esse sinal, um sinal negativo aqui, que vai cancelar esse outro sinal negativo, a gente vai obter o sinal positivo aqui. E tivermos A de ômega igual a F0 sobre M, dividido pelo módulo agora de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, nós temos também essa solução. Isso aqui vai ser uma solução dessa equação, e o lado direito vai ficar igual ao lado esquerdo, tá bom? Então, é isso que então nós descobrimos aqui quem que é a solução particular. Ela vai depender, claro, dos parâmetros externos, dessa forma, se ômega zero ao quadrado, se ômega zero é maior ou menor que ômega maiúsculo, né, isso vai ser importante, e aí, né, dependendo desse caso, a gente vai ter, por isso que a gente chama de uma solução particular. Ela é válida e ela é bem determinada, não tem constantes a serem determinadas por constituições iniciais, elas são independentes do que acontece em t igual a zero. Isso aqui é o que começa a valer, que vale sempre, mas vai depender, claro, dos parâmetros, tá? Então, essa aqui é o que eu mostrei. Se ômega zero for maior que ômega grande,
essa fase é zero, então a solução é simplesmente F0m módulo de ômega zero menos ômega zero ao quadrado, isso aqui já seria positivo de qualquer jeito, e aqui seria cosseno de ômega t. Se ômega zero for menor do que ômega, então isso aqui, essa fase seria π, isso aqui seria um menos cosseno de ômega t, e mais a amplitude teria essa mesma forma aqui. Agora, um ponto bastante importante é que o que acontece quando ômega zero é igual a ômega grande. Bom, nesse caso, a gente vê que isso aqui seria infinito. Então, a gente teria que essencialmente refazer as nossas contas, já partindo do fato de que essas duas quantidades seriam exatamente iguais. Tá? Eu não vou fazer aqui, eu só vou dizer que esse caso ele é bem particular porque vai ter uma outra solução particular em que a amplitude aumenta linearmente com o tempo. Mas vamos pensar que elas não são exatamente iguais, mas elas são bem parecidas, em que ômega zero ao quadrado menos o gama ao quadrado é um número muito pequeno. Então a gente vai ver claramente que isso aqui aumenta substancialmente. Isso aqui diverge no limite exatamente ômega zero igual a ômega. Então a gente pode pensar que a gente tem uma situação assim, ó. Vamos ver aqui. Então, essa força admite dois valores, um negativo e um positivo, um para cada valor de θ. A força não, a solução, né, Luiz? Então, a solução, isso. Então, eu vou... ela é uma função do tempo, tá? Então, eu vou escrever ela aqui para tentar, para a gente olhar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado e entender o que está acontecendo. Então, note, vamos voltar aqui para o nosso quadro negro. Eu vou fazer aqui um desenho. Então, a minha solução então, se eu for colocar aqui para ômega zero maior do que ômega, a minha solução particular é uma função do tempo que tem uma amplitude, que é F0 sobre m vezes o módulo de ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado menos ômega grande ao quadrado, né, que é o que a gente colocou aqui. Cosseno tem, então, θc igual a zero, né? Então, a gente tem aqui simplesmente cosseno de ômega t. É uma solução que vai oscilar com cosseno de ômega t. Se ômega zero for menor do que ômega, isso aqui vai ser o seguinte, vai ser x de p igual, aqui é mais, tá? Desculpa. Isso aqui vai ser f0 sobre m, agora sim isso aqui vai ser menos módulo de ômega zero menos ômega ao quadrado, cosseno, ou vou fazer um passo a mais. Isso aqui é cosseno de ômega t mais π. E isso aqui é igual a menos cosseno de ômega t. Então, se eu pensar dessa forma, eu vou ter sempre alguma coisa assim, né? Se eu tirar esse módulo aqui, então isso aqui seria algo positivo quando ômega zero mais ômega é maior do que ômega zero é maior que ômega, e uma função negativa quando ômega zero é menor do que ômega. Então, sim, a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Né? Isso aqui é negativo por conta disso, né? Mas vamos pensar o que seria esse negativo. Seria isso aqui. Ó. A gente pensaria que xp é sempre f0 sobre m
Agora, sem o parênteses, seria essa forma aqui. Tá? Então, note que isso aqui é amplitude, tá? Amplitude. Então, esse número vai ser positivo ou negativo, dependendo desse sinal aqui. Né? Então, a gente pode condensar essas duas coisas dentro dessa ideia aqui. Só que a minha solução geral, lembre, a minha solução geral vai ser isso mais a solução da homogênea. Tá? Então, essa aqui é só a solução particular. Então, isso aqui seria um outro A cosseno de ômega 0t mais um φ, e essas daqui são constantes a serem determinadas, mais essa daqui. Se ômega 0 for maior que ômega grande, isso aqui vai ser positivo, e eu vou somar a algo positivo a essa outra solução. E se isso aqui, se ômega 0 for menor do que ômega ao quadrado, esse número aqui vai ser negativo, então esse termo aqui vai ser negativo, eu vou somar um termo negativo a essa solução. Mas o que é interessante é que essa amplitude pode ser muito maior do que essa. Então, se eu olhar só para quem que é o meu A de ômega, né? Então, a gente tem alguma coisa assim, né? Então, vamos colocar aqui, se eu tenho, vamos fazer em outra cor. Se eu tenho um A de ômega, quem que é esse A de ômega aqui? Justamente essa amplitude. Esse A de ômega, ele é assim, né? Então, vamos pensar aqui, peraí, fazer aqui de novo. A de ômega. Então, em algum ponto aqui, eu vou ter o ômega 0. Tá? Então, para ômega 0 maior do que ômega grande, isso aqui é positivo, tá? E isso aqui diverge. Ela vai. Se ômega 0 ômega é muito menor do que ômega 0, mas ainda é positivo, isso aqui é algo que vai se aproximar de, vamos colocar aqui, algo como F0 sobre M, ômega 0 ao quadrado. No caso, quando esse ômega aqui é zero. Tá? E aí, à medida em que ômega vai se aproximando de ômega 0, esse número aqui continua positivo, mas ele vai ficando bem pequeno, 1 sobre ele vai ficando bem grande, isso aqui vai explodindo. Tá? Bom, quando eu passo para ômega maior do que ômega 0, é como se essa função aqui passa a ser negativa, né? Porque agora o denominador é negativo. Mas ele ainda é pequeno se eu estiver aqui perto. E à medida em que eu vou aumentando ômega, ele vai se tornando pequeno, né? Até para ômega muito grande, isso aqui vai para zero por valores negativos. Tá? Então, essa aqui é a minha função. Note que nesse ponto aqui, você tem uma solução que ela oscila uma amplitude que pode ser grande, muito grande, teoricamente infinita. Ela não vai ser infinita por conta do amortecimento. Mas é exatamente o que estão respondendo a pergunta do Luiz, né? Essa força admite dois valores, não são dois valores, ela tem essa função. Se ela vai ser positiva para alguns valores de ômega grande e negativa para outros, tá? Mais gente aqui, ok, entrando. Então vamos olhar de novo aquele vídeo e ver o que está acontecendo aqui
como é que essas coisas entram. Então, aqui ele está, a frequência ômega grande da força externa, ela vou colocar aqui, controlada externamente, tá? E aqui ele está justamente fazendo esse ajuste para que essa frequência fique bem próxima da frequência natural de oscilação da mola, e aí a amplitude ela fica realmente grande. Ela não vai ser completamente infinito, porque aqui a gente vai ter amortecimento. A gente vai ver o caso quando a gente inclui amortecimento na história ainda hoje. Tá? Mas, se a frequência estiver muito fora da frequência natural de oscilação, você tem uma resposta do sistema em que a amplitude ela está bem comportada, vamos dizer assim. Ela vai ser da ordem da amplitude natural de oscilação do sistema massa-mola. Mas alguma coisa acontece quando as duas frequências são próximas. E essa alguma coisa é o que a gente chama de ressonância. É o fenômeno da ressonância, que no fundo, as notas no Moodle, sim, vou colocar. Mas o vezes quadrado, ok, vou colocar assim, vou mostrar de novo. Isso aqui eu vou colocar no Moodle, tá? Mas eu vou mostrar o quadro de novo. Então seria isso aqui, tá? Substituindo, e eu vou colocar o GIF no Moodle ainda hoje. Bom, então esse ponto aqui, essa divergência da amplitude, é o que a gente chama de ressonância. Então, aqui é a ressonância. E a gente vai falar um pouco de balanço de energia, talvez na próxima aula. O que está acontecendo aqui? Você está, essencialmente, se você pensar em ganho, né? Quem gosta de circuitos, às vezes você... Vou dar um outro exemplo de um sistema, de um oscilador harmônico forçado, que seria, por exemplo, você ter um circuito RLC, a gente vai ver que ele é essencialmente um oscilador harmônico, harmônico amortecido, em que, se você coloca, ele vai ter uma certa frequência natural de operação, né, da carga, da oscilação da carga entre o indutor e o capacitor, né, vai ter uma oscilação da carga entre os dois, né, uma hora o capacitor está carregando, outra hora o indutor está armazenando energia, e etc. A energia se alterna entre esses dois elementos, e você pode usar isso como um detector de ondas eletromagnéticas, ou seja, colocando uma antena, né? E que é o princípio de funcionamento dos rádios antigos. Se você pensar, né, você tem uma sintonia da frequência em que você está otimizando a captação de ondas. Essa sintonia é você colocar o circuito em ressonância com uma dada frequência externa, para você justamente aumentar esse ganho. Então, nessa condição de ressonância, a transferência de energia externa, dessa força externa para o sistema, ela fica otimizada. Tá? Qual que é o significado de amplitude negativa? Não é amplitude, tá? Bom, boa pergunta. O que significa isso aqui? Você pode pensar que amplitude negativa é que você tem um cosseno com uma fase, tá? Então, se a fase aqui mesmo nesse caso, né, se essa fase for π, se a constante de fase for π, vai aparecer um sinal de menos aqui. A gente já viu situações como essa no começo do curso. Amplitude é esse A, que é positivo. Mas o que está acontecendo aqui é simplesmente que você tem que essa função agora adquiriu uma fase, né, que é o que a gente viu aqui, né, uma fase de π. Esse sinal negativo vem dessa fase de π. Tá? Então, pode pensar que ela está oscilando com essa amplitude, que vai ser grande, mas aqui, do jeito que eu escrevi aqui, eu já incorporei essa fase de π nesse caso aqui. Você poderia pensar que a amplitude mesmo, né? A amplitude mesmo seria algo em módulo.
Então, a gente poderia até pensar aqui que o A de ômega é o que eu escrevi aqui, ó. Seria f de 0 sobre m dividido pelo módulo de ômega. Então, aqui ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, e aqui a gente teria só uma coisa, seria assim. Então isso aqui seria igual a menos f0 sobre m módulo de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Então é só isso, né? Você poderia pensar que isso aqui seria f0 sobre m módulo de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, ou, né, esse aqui seria com essa fase que vem, esse menos que vem da fase de π. Mais alguma pergunta? Tem mais algum chat? Certo, obrigado, Matheus. Certo, deixa eu ver se tem mais alguém ainda lá fora, no waiting room. Não. Tá ok, ótimo. Muito bom. Então tá. Então, o que eu queria voltar agora é para a nossa apresentação, né, em que a gente tem essa ideia de ressonância, tá? E aí, vamos voltar agora para outra equação homogênea, que a gente viu na última aula, que é a equação de movimento do oscilador harmônico amortecido. Então, na vida real, a gente não tem essas oscilações, essas amplitudes na ressonância indo para o infinito, sempre existe algum tipo de dissipação, tá? Isso aqui é importante porque quando a gente tiver o oscilador forçado, note, alguém está realizando trabalho sobre o sistema. Quem? Essa força externa aqui. Ela está realizando um trabalho, porque o sistema está se deslocando sob a ação de uma força externa, e esse trabalho, então, está sendo realizado, ou seja, está sendo transferida energia para o sistema. A gente vai falar um pouco de balanço de energia, como eu disse, na próxima aula. Mas, ao mesmo tempo, esse termo aqui, dissipativo, esse B dx dt, ele está tirando energia do sistema. Então, a gente pode pensar que vai haver uma situação, se eu colocar uma força externa aqui, em que esse sistema ele vai ficar estacionário, ou seja, a quantidade de energia que sai é igual à quantidade de energia que entra por unidade de tempo. Então, essa é uma situação muito comum, né, em que a gente tem que fornecer energia continuamente para um sistema para que ele continue em movimento, num determinado movimento. Então, por isso que a gente pensar no oscilador amortecido forçado é, num certo sentido, um paradigma de um sistema que tem os dois elementos, dissipação e uma força externa realizando trabalho. Então, no caso do oscilador amortecido, a gente sabe como resolver essa equação de movimento homogêneo que a gente viu na última aula. Então, só para a gente relembrar aqui, a gente tem essa força de arrasto linear com a velocidade. A gente definiu essa constante gama, que é a diferença entre esse coeficiente de arrasto e a massa do sistema. E a gente também tem a frequência de oscilação natural do sistema, ômega zero, que é a raiz de K sobre M. E dependendo da diferença entre gama sobre 2 e ômega zero, que a gente viu, a gente vai ter diferentes regimes de oscilações. Tá? Só voltar aqui. Acho que eu vou falar desse slide aqui primeiro, antes do outro, mas só relembrando os diferentes regimes de oscilação. Temos o oscilador subamortecido, em que a solução da equação homogênea, que é esse aqui igual a zero, ela tem essas oscilações, com uma frequência que é menor do que a frequência ômega zero, tá? Menor por esse fator gama ao quadrado sobre 4, mas essa função ela decai exponencialmente com o tempo.
Para o caso supercrítico, né, o amortecimento supercrítico, ômega 0 menor do que gama sobre 2, ou seja, o amortecimento grande, a gente tem uma função que decai exponencialmente com o tempo, né, com esse menos gama t sobre 2. A gente tem essas exponenciais aqui, mas note que o expoente beta é menor que gama sobre 2, então essa exponencial aqui sempre ganha, mesmo dessa daqui, tá? Então, é outro sistema que decai exponencialmente com o tempo. E esse aqui também, no caso crítico, a gente fez o exemplo na aula passada, em que é uma função exponencial decrescente vezes uma função linear, que nesse caso específico é solução da equação homogênea. Então, note, agora a gente vai colocar a nossa força externa harmônica dentro operando nesse oscilador harmônico amortecido. Então, a gente vai ter justamente essa competição entre uma solução homogênea que decai exponencialmente e a possibilidade de eu ter uma situação de ressonância, em que a amplitude da solução particular pode crescer. Tá? Então, a nossa solução geral vai ser justamente essa soma dessa solução da equação homogênea, que vai decair com o tempo, e uma solução particular que não vai decair com o tempo. Ela pode ser uma função que ela vai oscilar, mas ela estará sempre ali. Tá? Então, essa aqui é a nossa solução homogênea. Então, essa solução que decai com o tempo, que em algum momento ela vai para zero, né? A gente viu isso em alguns exemplos na aula passada também. A gente diz que depois de um certo tempo, essa solução ela não influi mais na dinâmica. Então, é o que a gente chama de uma solução transiente. E, para tempos longos, a única solução que vai sobreviver é essa solução particular, né? A solução x de p da equação forçada. Bom, então, como que a gente olha para essa solução particular? Como é que a gente descobre qual que é a equação particular? Deixa eu ver se tem alguém no chat. Ora, não. Ok. Então, aqui é outra daquelas situações em que eu vou dizer qual que é a solução. Tá? Como é que a gente resolve isso? Via números complexos é o melhor jeito da gente ter a explicação, vamos dizer assim, a derivação de onde vem essa solução. Aqui hoje, se der tempo, eu vou dizer por que, eu vou mostrar por que isso aqui é a solução no caso homogêneo, no caso da equação não homogênea. Vai ter uma fase que não vai ser nem zero nem π, vai ser essa combinação, ela vai ser zero ou π se gama for igual a zero. Então aqui vocês já podem ver que se gama for igual a zero, a gente vai reverter a nossa solução do anterior, do oscilador harmônico forçado. Então, por exemplo, se gama for igual a zero, isso aqui é zero, eu fico com raiz de ômega zero ao quadrado menos ômega grande ao quadrado, vai ter simplesmente um módulo de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, e é o que a gente tinha obtido lá no oscilador forçado. Tá? E aqui um ponto importante é que para ômega zero igual a ômega, essa amplitude não vai para infinito. Ela vai para um valor máximo, mas ela não diverge. Né? Então, ainda, isso aqui é uma situação mais realista, em que a gente não tem infinitos aqui. Mas, novamente, a gente pode pensar em uma função, uma solução particular desse tipo, e esse aqui vai ser a nossa resposta final. Se eu pegar essa solução e colocar nessa equação, a gente vai ser levado a essa situação aqui. E essa conta é um pouquinho longa, mas acho que vale a pena a gente fazer aqui. Antes disso, deixa eu ver se eu tenho... não, mas é isso mesmo. Ok.
a gente pode... Deixa eu voltar aqui para... Acho que eu vou precisar de um outro... Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho relativamente pouco espaço aqui. Vou pegar uma nova, um quadro negro novo, para a gente fazer a nossa conta. Então, deixa eu pegar aqui mais um. Ok. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui uma outra coisa. Talvez eu já possa até ver se funciona aqui. Já copiar direto a minha solução. Ok, funcionou. Vamos tentar aqui. Ok. Não deu certo fazer um copy-paste. Vamos mostrar para vocês. Então, a minha ideia é... Eu tenho a minha equação diferencial não homogênea. Aqui, tá? Então, a minha equação diferencial não homogênea. Para o oscilador harmônico amortecido forçado. E eu tenho aqui a minha solução particular. Tentativa de solução particular. Ok? Da equação não homogênea. Então, vamos pegar aqui, né? Então, essa aqui é x de p. Então, dx p dt vai ser menos ômega. E aí vai aparecer aqui o próprio, né? Vai aparecer o A, esse A de ômega aqui, vezes um seno ômega t mais θ c, tá? E d2x de p dt2 vai cair um outro ômega ao quadrado, vai aparecer um A de ômega aqui, vai aparecer um cosseno de ômega t mais θ c. Tá? Ok. Daí eu vou colocar esses dois aqui, substituir lá em cima e seja o que Deus quiser. Então, a minha equação, e a gente vai tentar encontrar quem que é A e quem que é θ c, para que o lado direito fique igual ao lado esquerdo. Tá? Então, se eu colocar ali, eu vou ter alguma coisa assim, né? Aqui eu vou ter um... Já vou colocar o A de ômega em evidência, tá? Que ele vai aparecer nesses três termos aqui. A de ômega em evidência. Daí nós vamos ter, no primeiro termo, eu vou ter um menos ômega ao quadrado cosseno. No segundo termo, eu vou ter um menos gama ômega seno. E no terceiro termo, eu vou ter um ômega zero ao quadrado cosseno de novo. E aqui eu vou colocar, eu vou simplesmente fazer um truque.
Eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. E aí eu vou colocar esse termo dessa forma assim, tá? Vou colocar assim, ômega zero ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. E simplesmente colocar entre parênteses. Então, esse aqui é o meu lado direito, o meu lado esquerdo da equação, tá? Tenho três termos, 1, 2, 3. Só que agora eu tenho esse termo de seno aqui, que me atrapalha um pouco. Isso aqui tem que ser igual a F0 sobre M cosseno de ômega t. Tá. Então, essa aqui seria a minha equação, né, diferencial para essa. Agora, eu tenho que tentar fazer com que esse lado esquerdo fique igual ao lado direito. Bom, para isso eu vou precisar do seguinte, vou precisar expandir esse cosseno e esse seno. Então, eu vou usar aqui cosseno de ômega t mais θc é igual a cosseno de ômega t cosseno de θc menos seno de ômega t seno de θc. Alguma pergunta, chat? E a mesma coisa para o seno, tá? Por que eu vou precisar fazer isso? Porque eu vou precisar só tem que só vai sobrar aqui no lado esquerdo cosseno. Eu tenho que zerar tudo que tiver seno de ômega gama t, tá? Então, isso aqui vai ser importante. Isso aqui vai ser, então, seno de ômega t cosseno de θc mais seno A, cosseno B, seno B, cosseno de ômega t. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. E eu vou substituir isso aqui ali em cima. Então, nós vamos ter... Vou simplesmente fazer por passos, tá? Então, eu vou ter que ômega zero fazer aqui em amarelo mesmo. Ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado cosseno é igual, que eu vou pegar esse termo aqui, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui, e colocar um ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, porque não fazer a mesma coisa com isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui, vezes, e aqui eu vou ter um menos, pegar esse cara aqui, jogar aqui, e eu tenho um menos. Agora, menos. E o outro termo aqui vai ser menos gama ômega seno de ômega t mais θc, que vai ser menos gama ômega vezes esse primeiro termo aqui, né? Menos gama ômega vezes o mesmo termo. Que deu, se eu fizer Ctrl V de novo, vai? Foi. Ah, ótimo. Não, mas agora é outro termo, né, gente? Opa, não vale. Aqui é esse aqui agora.
Rectangle select. Aqui. Ok. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou agrupar, vou somar os dois, tá? Vou somar os dois. E agrupar os termos, que tem, todos os termos que têm um cosseno. E todos os termos que têm um seno. Então aqui vai ser os termos que têm cosseno. Esse aqui tem cosseno. E esse aqui tem cosseno. Então vai ser ômega, vamos colocar em amarelo aqui mesmo, vai ser ômega zero ao quadrado, está bem ruim, menos ômega ao quadrado, cosseno de θc, que é esse cara aqui, menos gama ômega, seno de θc, tudo isso é cosseno de ômega t. Isso aqui tem que ser igual, isso aqui não, esse aqui não vai poder ser zero, vai ter que ser igual a F0M. Mas o outro, que é o seno, eu vou colocar aqui, né, em outra cor talvez, que vai ser esse cara aqui e esse cara aqui, esse aqui eu vou ter que zerar. Então, como é que vai ficar? Então, eu vou ter duas equações, a primeira delas é que vai ser justamente isso aqui, você menos deixa eu só ver se bate com a minha continha feita aqui. É isso mesmo. Eu vou ter que, isso aqui vai ser um menos, tá? Porque os dois têm sinal de menos. Então, eu tenho um ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Aqui vai ter um seno de θc. E aqui vai ter um mais, porque esse menos já está para fora. Gama ômega, Ctrl Z, cosseno de θc. E aqui vai ter um seno de ômega t. Então, esse sujeito aqui, esse termo aqui tem que ser zero. Tem que ser igual a zero. Por quê? Porque não pode sobrar nada que dependa de seno de ômega t do lado esquerdo. Tá? E esse cara aqui, já esse cara aqui, tem que ser igual a F0 sobre M. Tá? Esse cara aqui. E aí, se eu impuser essas duas condições, eu vou encontrar uma condição, isso vezes A, né? Isso é, tem que ser igual a dividido por A ômega. Ou seja, A ômega vezes isso tem que ser igual a F0 sobre M. Tá? Né? Daí eu obtenho o lado esquerdo exatamente igual ao direito. Então, a condição, vou chamar isso aqui de condição 1, e essa aqui é a condição 2. Tá? Então, condição 1. Condição 1 está me dizendo que, essencialmente, ômega, isso aqui tem que ser igual a zero. Em vez de eu ficar copiando, eu vou simplesmente copiar e colar aqui. Não vai sair muito bom, porque está meio torto. Mas vamos ver aqui. Pelo menos alguma coisa a gente consegue salvar. Tira aqui. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Logo, então aqui vai ter que ser gama, aqui é um θ,
Isso aqui tem que ser igual a zero, logo o seno θc tem que ser igual a menos gama ômega dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Aqui teria um cosseno, eu vou colocar o cosseno aqui. Tá? Então, isso me dá uma equação para a minha fase. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa olhar. Tá? Então, a minha fase não é zero, nem π, ela vai ser essa alguma coisa aqui. Tá? Então, essa aqui é a primeira condição. E a condição 2 é que isso aqui, aí eu vou copiar de novo. Aqui vai ter um monte de coisa que a gente vai apagar. Isso aqui vezes A. Apagar esse laranja aqui, com cuidado. Isso aqui vezes A de ômega, né? Tem que ser igual a F0 sobre N. Por quê? Porque isso aqui vezes o cosseno e vezes A de ômega tem que ser igual a o que está do lado direito, tá? Opa. Bom, então aqui é um pouquinho mais chato, porque a gente vai ter que usar essa condição 1 aqui. Tá? Para mim usar essa condição 1, eu vou ter que usar o fato de que... deixa eu ver qual que é o melhor jeito aqui. Eu vou precisar colocar uma tangente aqui. Tá? Então, a gente pode pensar que A de ômega, né? Vou colocar o cosseno para fora, A de ômega cosseno de θc vezes ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, menos gama ômega, e aqui vai aparecer a tangente de θc. Isso aqui tem que ser igual a F0 sobre E. Bom, certo. Então, ok. Então, isso aqui é uma primeira equação. A outra coisa que eu vou ter que usar é escrever esse cosseno de θc em termos da tangente. E aí, para isso, eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou dizer que a tangente, e essa aqui é uma identidade trigonométrica, é que a tangente vou colocar aqui, a identidade trigonométrica é o seguinte, que 1 sobre cosseno ao quadrado, ou seja, a secante ao quadrado, é igual a tangente ao quadrado de θc mais 1. Tá? Então, a gente vai ver que, ou, se você quiser, 1 sobre cosseno de θc é igual a raiz de tangente ao quadrado de θc mais 1. Vocês podem se convencer disso aqui, simplesmente, né, fazendo que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, etc. Dá para ver, ou, né, partindo da definição de tangente, eleva ao quadrado,
Tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. E vocês chegam exatamente nisso aqui. Então, isso aqui é uma identidade trigonométrica, tá? Métrica. Trigonométrica. Opa, foi para o outro lado. Opa, não mudou aqui. Ah, ok. Então, se eu colocar aqui, eu vou obter o seguinte. A de ômega. Primeiro, cosseno de θ vai ser... que eu não vou ter mais lugar, então vou continuar aqui do outro lado. Tá? Isso aqui, Ctrl C, continuar aqui em cima. Tá? Aqui vai ser um F0 sobre M. Então, eu vou ter que... A de ômega é igual a F0 sobre M dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado menos gama ômega tangente de θc vezes 1 sobre cosseno de θc. Tá? Então, primeira coisa, vamos de novo por partes. Vamos pegar esse primeiro cara aqui. Ômega ao quadrado menos ômega ao quadrado menos gama, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado menos gama ômega. E aqui eu já vou substituir a tangente de θc, que é justamente o que a gente obteve aqui. Menos gama ômega, ômega ao quadrado sobre... Então, aqui tem um menos gama ômega sobre ômega ao quadrado. Tá? Isso aqui é o que está, é o denominador. Então, isso aqui vai ser ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tá? Porque eu estou colocando agora todo mundo numa fração só, mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é uma coisa. Então, esse cara aqui. Agora, esse sujeito aqui. Por outro lado, 1 sobre cosseno de θ de C, como a gente viu, é raiz de tangente ao quadrado mais 1. Então, vai ser a raiz da tangente ao quadrado, que é ômega gama ao quadrado, ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado, né? A tangente que a gente tinha tirado aqui, tá? Exatamente, aqui. Isso aqui ao quadrado. Mais 1, que eu já vou colocar dessa forma, menos gama ao quadrado. Então, isso aqui. Que é igual a raiz de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama ômega ao quadrado. Exatamente o que está ali, tá? Então, e aqui eu tenho aqui tem um quadrado também, tá? Colocar o quadrado, que é 1, ômega 0 menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado.
Ok, se eu substituir esses dois em cima, eu obtenho, voltando aqui para A de ômega, eu tenho o seguinte, A de ômega é igual a o F0 sobre M, daí 1 sobre isso daqui, né? Então vai ser um ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado em cima. E embaixo eu vou ter ômega zero ao quadrado, mais gama ômega ao quadrado, vezes esse 1 sobre cosseno de θc, que vai ter em cima uma raiz de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais gama ômega ao quadrado, dividido por raiz de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, que é o próprio ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Tá? E aí, esse cara aqui cancela, vamos colocar um cancela em verde, aqui. E esse aqui é a raiz desse. Né? Então, esse aqui cancela, e aqui aparece uma raiz. Tá? E a gente chega, então, que A de ômega é igual a F0 sobre M dividido por raiz de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama ômega ao quadrado, que é aquele resultado que está no slide, tá bom? Note que se gama for zero, isso aqui dá F0 sobre M, ômega 0 ao quadrado menos ômega grande ao quadrado, que é o resultado do oscilador harmônico forçado. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Já saiu. Então, slide show. Vamos colocar aqui. Então, só para terminar, gente. Essa aqui é a expressão que a gente obteve, tá? Também a fase. E eu queria mostrar aqui que essa amplitude aqui, ela vai ser máxima para ômega 0 igual a ômega, mas ela não vai ser infinita. Ela vai ter esse valor aqui. Quando isso aqui for zero, isso aqui vai ser F0 sobre M dividido por gama ômega, tá? Então, na verdade, a gente pode mostrar que se eu fizer o plot desse A de ômega em função de ômega, né, então vou fazer isso aqui de novo, voltar lá para o nosso quadro negro. Se eu fizer esse plot aqui, né, da amplitude, e aí já esquecendo a fase, né, pensando só em amplitude mesmo, que a gente vê a positiva. Então, isso aqui em termos de ômega. Aqui a gente vai ter o nosso ômega 0. E aqui isso aqui não vai para infinito. Opa. Isso aqui vai ter um valor máximo. Isso aqui vai ter um valor máximo que vai ser F0 M dividido por gama ômega, tá? Aqui. E essa curva aqui então essa para gama igual a zero, isso aqui vai ser também, não vai ser zero, mas vai ter um certo valor, que vai ser F0 sobre M, quando isso aqui é zero, isso aqui é zero, vai ser ômega ao quadrado, tá? Zero. E vai ter um valor máximo, vou fazer uma curva melhorzinha aqui, alguma coisa assim, ela não vai ser exatamente simétrica, tá? Mas ela vai ter
e que dá para mostrar que essa amplitude aqui é da ordem de gama. Tá? Então, ela não vai ser uma delta de Dirac. Quanto menor for o amortecimento, mais alta vai ser essa curva, porque esse valor máximo aqui vai ser menor, e mais estreita também, mas ela não vai ser infinita. Então, sempre vai ter um amortecimento, essa amplitude vai estar limitada. Isso aqui também é a ressonância. Tá? Ok? Alguma dúvida? Bom, então era mais ou menos isso para a aula de hoje. Se vocês olharem, então, lá nas atividades dessa semana, lembrando que o professor Renato já disse que vocês vão ter uma semana a mais para esses exercícios, tá? Nas atividades semanais, a gente já vai ter lá os testes tanto os testes de compreensão quanto os exercícios de aprofundamento. Vamos pensar aqui, por exemplo, né? Aqui esse é um caso típico, vou mostrar aqui. Então, uma força externa variando harmonicamente no tempo, a F máxima, que esse F máxima é o F0 que eu coloquei, né? Aplicado ao acelerador harmônico amortecido com a unidade do coeficiente de amortecimento B para esse sistema, né? Análise dimensional, a gente fez na aula passada. Em termos de F máximo e K, onde K é a constante da mola, aqui deveria ser ômega zero, vou ver com o professor Renato, mas ele pergunta qual a amplitude para que... isso aqui não, na verdade é a condição de ressonância, desculpa. Quando ômega é igual ao ômega zero que a gente está colocando aqui. Então, vocês têm que olhar a expressão daquela amplitude, da amplitude da solução particular, porque a solução transiente vai para zero, e aí vocês podem olhar, né? Ali a gente escreveu em termos de gama, vocês podem calcular em termos de B também. Tá? Então, esse é o exercício típico aí para a gente pensar. E essa questão do conceito de ressonância. E a gente vai, na aula que vem, talvez discutir um pouquinho mais. Queria mostrar os vídeos lá da ponte de Tacoma, que estão no... Quem não viu tem que ver, especialmente quem estiver fazendo engenharia civil, tá? E aí a gente conversa um pouco mais já na semana que vem, durante a aula. Então, só para mostrar aqui o vídeo da ponte Tacoma. Não é exatamente a ressonância que a gente viu, mas é algo bastante próximo. Inclusive tem eu coloquei também um vídeo de um canal de engenharia, né, que fala um pouquinho mais sobre como que foi um dos maiores erros da engenharia civil do século XX. Então vale a pena vocês assistirem, tá bom? Dê uma olhada lá nos links. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu vou parar a gravação aqui. E obrigado aí para todo mundo.